Pessoal, tudo bem? Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aí a mais uma live da Abrasf, Associação Brasileira das Empresas Locadoras de Sistemas de Acesso e Forma de Escoramento. Hoje a gente tem o prazer de estar com o Paulo Karasik aqui, Paulo Beghelli Karasik, que vai ser apresentado pelo Jefferson aqui em seguida. Desde já eu agradeço aí a colaboração e a disposição dele em estar conosco aí esse final de tarde, essa noite. Obrigado, Paulo. Queria lembrar a todos aí que essa live está sendo gravada. A gente está com algumas pessoas com uma dificuldade de acesso aqui também. A gente está vendo o que está acontecendo, que a gente tem um número bem grande de inscritos, né? Já tentamos alguns testes aqui para ver o que está acontecendo, né? Por isso que a gente está segurando um pouquinho esse início também, que era para ter começado às 18h05, né? Queria lembrar vocês também que a Abrasf tem uma revista de tiragem digital, que ela pode ser baixada no abrasf.org.br gratuitamente. A gente está indo para a 7ª edição, elas são edições bimestrais, e essa live também ela vai estar, os comentários dessa live também vão estar sendo colocados lá. A gente está gravando isso, vai estar essa apresentação também vai estar disponibilizada no site da Abrasf, para quem quiser também aproveitar o que está, esse conteúdo todo que o Paulo vai estar mostrando para nós em seguida. Acho que, como já são 6h10, eu vou pedir para o Jefferson começar aqui começar a fazer a apresentação da nossa live, né? O Jefferson é o nosso responsável aí para a engenharia da associação, ele é nosso consultor, ele é um engenheiro bastante experiente na área de formas e escoramentos, aí, tem quase 30 anos de janela na área aí, ele vai puxar a apresentação junto com o Paulo, né? Que bolou uma apresentação muito interessante aí sobre soluções de formas aí para edifícios de múltiplos pavimentos, com foco em formas verticais, em formas de parede, né, que é um dos trabalhos que o Paulo vem tocando nesses últimos anos aí na empresa de consultoria de engenharia dele. Bom, então, mais uma vez aí, Paulo, seja bem-vindo, muito obrigado. Passo a palavra aqui para o Jefferson, né, que vai tocar essa apresentação com vocês, e boa tarde a todos. Obrigado, gente. Ok, boa tarde a todos. Estão todos me ouvindo bem aí? Não dá para você ouvir. Okay. Então, vamos lá. Eu sou o Jefferson, né, como o Pandolfo falou, sou consultor de engenharia aqui da Abrasf, e vou passar para vocês aqui de início, né, uma apresentação, dando uma visão geral da nossa associação. Vou compartilhar com vocês uma apresentação. Só um minuto. Não está a tela cheia ainda, né? A tela cheia? E agora? Vou compartilhar a apresentação. Quanto modo da apresentação? Isso aqui. Não? Pode distribuição primeiro, depois compartilhar. Primeiro eu boto isso. Só um minuto, só um minuto. Peraí. Você de 10 pessoas. Agora sim. Então, muito bem, gente. Boa tarde. Então, como estava falando aí, vou fazer uma apresentação, uma visão geral da nossa associação, né? A Abrasf, Associação Brasileira de Formas, Escoramentos e Acesso. Então, quem somos, né? Então, a gente já falou, né, que a Associação Brasileira de Formas, Escoramento e Acesso. Então, ela é uma associação sem fins lucrativos, né? Ela foi criada em 16 de outubro de 2003, né? Estamos quase aí completando 20 anos, né, de fundação. Então, ela é composta por empresas multinacionais do ramo de forma e escoramento, né, que tem como missão promover o desenvolvimento
promover o desenvolvimento de tecnologias de sistemas de forma, escoramento e acesso, e fomentar a capacitação dos profissionais, né, que é o que estamos fazendo aqui hoje, do setor, atendendo às necessidades empresariais e dos seus associados, e da comunidade da construção, né, do setor da construção civil como um todo. Os nossos objetivos. Objetivo 1, né, contribuir com as áreas de marketing dos associados, visando a divulgação dos benefícios dos sistemas de formas, escoramento e acesso, né, com cases também, nossa revista, o Pandolfo comentou agora há pouco. Auxiliar também na capacitação da mão de obra dos seus associados, né, dos colaboradores e das empresas consumidoras dos produtos. Incentivar também o estudo e a pesquisa na área de engenharia e administração, visando a qualificação dos produtos do segmento. Manter um constante desenvolvimento das normas técnicas seguidas pelo setor, atuando junto à BNT. Inclusive, estamos, né, atuando junto fortemente com a BNT aí, na revisão da nossa norma, né, na 15696. Estamos com 3/4 da norma já revisada, né, e aprovada. Estamos aí no segmento. Vou falar um pouquinho com detalhes mais na frente. E liderar os nossos associados na defesa dos interesses do segmento junto à esfera pública, né? Então, estamos aí para iniciar um trabalho junto ao Ministério do Trabalho de melhorias, né? Junto à NR18, né? Mais para frente a gente vai ter mais novidades aí. Falar um pouquinho dos andaimes, né? Que é um sistema bem importante aí para o nosso setor, né? Então, o sistema de andaimes, eles são levados muito a sério pela Abrace e por seus associados, pois deles dependem a circulação de operários nas frentes de trabalho, né? O acesso é tudo feito através dos andaimes, das escadas, seja em construção, nas reformas, indústrias metalúrgicas, naval, offshore, entre outras. E em algumas obras, né, os andaimes têm assumido o papel de protagonista, né? Então, são tão essenciais, né, que, às vezes, eles acabam até incorporando-se mesmo às construções. Então, a Abrace também, né, acompanha de perto todas as inúmeras normativas, né, em especial a NR18, como mencionei ali atrás, né, que ela foi revisada e aprovada em fevereiro de 2020 e entrou em vigor no ano passado, em 3 de janeiro de 2022. Estamos aí com 1 ano e 3 meses da nova NR18 em vigor. E, em breve, também será revisada a BNT-NBR 6494. Ela é de 1990, né? A norma de segurança nos andaimes é bem antiga, né? Estamos aí com 33 anos de norma, então ela já está bem ultrapassada. Em breve, né, ela entrará em vigor também, entrará em revisão também, junto à BNT. Aqui as nossas empresas associadas, né? Nós temos aí 26 associados atualmente. Então, aqui falar um pouquinho da operação da associação, né? Como nós trabalhamos aí. As atividades da Abrace são organizadas através de comitês, né? Foram divididos em comitês. Então, tem o comitê administrativo e jurídico, o comitê comercial, o comitê de engenharia e subcomitê BIM, né? O qual eu faço parte e coordeno os dois, e também o nosso comitê de PENTs, né? Das plataformas elevatórias. E, em breve, né? Podemos ter aí mais um novo comitê aí de logística, né? A gente fez uma reunião aí que está sendo bem divulgado, né? Com bastante interesse dos nossos associados. E também nós contamos com a Abrace Lab, a Abrace Academy, né, que está patrocinando hoje esse evento, e serviços terceirizados também, contratados de marketing on e offline, consultoria jurídica e consultoria de engenharia. Um pouquinho aqui do Comitê Administrativo e Jurídico, né? Ele tem a missão, assim, de dentro de um ambiente de confiança entre os associados, ele visa, né, analisar e discutir as tendências de mercado e aprofundar o debate sobre as questões que afetam diretamente a gestão dos negócios no segmento, incentivando a troca de experiências e a apresentação de melhores práticas. O comitê comercial, né, ele visa unir os fornecedores e consumidores, sugerindo ao mercado, em geral, as práticas mais justas, imparciais e sustentáveis. O comitê se coloca sempre à disposição dos associados para discutir melhores práticas e permitam que as parcerias sejam sempre frutíferas e de ganhos mútuos, visando a longevidade e sustentabilidade do mercado como um todo.
agora um pouquinho aqui do Comitê de Engenharia e o Subcomitê BIM, né? Então, a gente possui a tarefa de compilar, analisar e promover melhorias em todo o conteúdo técnico disponível no setor, visando garantir a segurança e bom desempenho de formas, escoamentos e acesso. E também é responsável pela produção de conteúdos em artigos, posts, revisões de normas, né, e pelo desenvolvimento de novas tecnologias, promovendo e disseminando a disseminação desse conteúdo em institutos, entidades acadêmicas, projetistas, consultores e construtoras em geral. Esses nossos conteúdos estão disponibilizados também no nosso site, né, com acesso direto aí a todos para consulta. Uma passagem rápida aqui pela ABNT, NBR 15696, né? Então, sentindo a necessidade, né, de a gente ter uma norma para reger o nosso setor, a Brasf, ela foi responsável pela criação, né, dessa norma de dimensionamento dos sistemas de forma e de escoramento. A primeira edição foi em abril de 2009, né? Os trabalhos se iniciaram por volta de 2003, né? Foi um longo trabalho, e em maio de 2009 ela entrou em vigor. Então, o objetivo assim, da criação da norma é permitir, né, que os projetos e premissas sigam padrões, né, e também indicam um padrão de qualidade. E é importante para que não existam conflitos. Conhecer a norma é muito importante e dá credibilidade, né? Isso a gente deixa sempre bem claro. E atualmente, né, como eu falei, a NBR 15696 está em revisão junto à ABNT. Nessa comissão de estudo aí, a 002-124-025, que é a Comissão de Estudo de Formas e Escoramentos. Então, hoje nós estamos com aproximadamente 75% dos trabalhos concluídos, né, até março, né, semana passada tivemos a última reunião, e aproximadamente 75% dos trabalhos concluídos, né. Vou falar um pouquinho do comitê das plataformas elevatórias. Ela possui a função de monitorar o mercado de plataformas de trabalho, analisando questões normativas e de práticas de trabalho e promover, por meio de troca de conhecimento entre as empresas associadas, procedimentos e recomendações que permitam aumentar a efetividade, a abrangência e a sustentabilidade desse mercado. E, além disso, também busca oportunidades para a disseminação da importância e da eficiência desses equipamentos nas soluções de acesso de trabalho. E hoje também, né, ela tem uma norma própria, que é a BNT-NBR 16776. Vou falar um pouquinho aqui do selo da Brasf, né? O que esse selo garante aos nossos, garante e pressupõe, né, aos nossos associados, né, que eles tenham, né, um corpo técnico de engenheiros e técnicos apto a atender às demandas dos clientes, né? Que ele garante também respeitar os preceitos do Código de Ética Concorrencial, ter boas práticas no atendimento ao mercado, no que tange a normativas técnicas e comerciais, dispor de equipamentos adequados e em volumes demandados para o mercado e possuir mão de obra capacitada. Aqui também um pouquinho da nossa revista Abrasf, né? A Abrasf Informa. Ela tem a periodicidade bimestral, né? Então a revista ela contempla temáticas relevantes, né, de interesse do mercado. Alguns deles como conjuntura de mercado, atividades dos nossos comitês, painel de associados, né, com cases, conteúdos técnicos, entrevistas, eventos e etc. E a circulação da nossa revista é digital, né, e está hospedada no site da associação. Aqui embaixo eu já deixei o link, né, você acessando aí o abraço.org.br, tem acesso a vários conteúdos técnicos, né, e também a nossa revista. Em breve vai sair a 15ª edição, né, no final desse mês. Bom, finalizando a minha apresentação, aqui estão os nossos contatos, né? Mais uma vez aqui o site da Brasf, o nosso endereço, o nosso telefone. Nos colocamos à disposição aí para qualquer dúvida, né? Podem entrar em contato via telefone, via e-mail, que serão bem atendidos. Então, eu vou só finalizar aqui. Daqui a pouco eu passo a palavra para o nosso amigo Paulo Karasik, né? Para fazer a apresentação aí da nossa live. Antes, eu queria dar uma passada aqui no currículo do Paulo, né? Uma pessoa bastante experiente. O currículo dele, ele tem mais de 1.500 edifícios, né? Com mais de 1.500 edifícios
com serviço de consultoria em 15 estados brasileiros, desenvolvidos e acompanhados. Ele é formado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Mauá, é pós-graduado pela FAAP, e por 7 anos ele foi coordenador da UMA Brasil Formas e Escoramentos, né? Uma das maiores empresas, né, do ramo, uma das maiores empresas mundiais do ramo. E por outros 7 anos ele também foi gerente consultor técnico em estruturas da Gafisa. E desde 2014 é sócio fundador da PBC Engenharia, empresa especializada em assistência e consultoria em estruturas de concreto, sejam elas convencionais, planas, nervuradas, protendidas e paredes de concreto. Então, eu acho que é isso, né, Paulo? Deu um breve resumo aí. Vou passar o host para você, aí você fica à vontade para fazer a sua apresentação. Só um minuto. Paulo, o host está com você, né? Você pode tocar tranquilo a apresentação aí. As perguntas, né, as questões nós vamos fazer no final, né? E está tudo sendo gravado, vai ser disponibilizado no nosso site. É com você, Paulo. Bom, boa noite, boa tarde, boa noite, depende dos fusos horários do Brasil, a todos. É um prazer poder trocar essas figurinhas com vocês, tá? Agradecer muito o convite da Abraço, né? Tanto o Jefferson, o Pandolfo, que trabalhamos junto muito tempo na UMA, né? É um grande professor meu, aprendi muito com esse cara, um cara especial, né? Vamos trocar essas figurinhas, tá? A gente está à disposição. Já mexe com a parte de estrutura há 23 anos, né? Como o Jefferson comentou, mais ou menos 1.500 torres feitas, tá? E acompanhadas aí pelo Brasil inteiro, né? E atendendo empresas nacionais e internacionais também, tá? A gente tem alguns clientes que são de fora do país operando no Brasil, tá? Vocês estão conseguindo ver todo mundo minha apresentação aí certinho? Dá um joinha aí, Jefferson. Sim, estamos vendo. Então tá bom. Qualquer coisa, vão falando, por favor. Tá? Ela tá assim, ela tá no slide grande, né, e o pequeno do lado, não é isso? Espera aí, então vamos... Não está no modo apresentação, como eu fiz a minha. Espera aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Coloca no modo apresentação, depois você compartilha. Então, espera aí, vamos lá. Coloca no modo apresentação para você, depois você compartilha com a gente. Espera aí. Isso. É que ele entra nesse slide duplo. Ah, você fez desse segmento, né, que ele fica aparecendo para você do lado aí, né? Mas se você der um F5, ele não dá tela cheia para você só? Não. Não? Mas tranquilo, Paulo, dá para ver. Não, vamos tentar. Qualquer coisa... Melhorou? Você não compartilhou ainda. Daí fica Dá o share difícil. screen. Espera aí que eu vou aqui. Tá todo mundo tá vendo o grandão agora? Eu não estou vendo ele tela cheia. Eu estou vendo ele aqui do lado um pouco do lado direito, assim, né? E do lado esquerdo, os seus slides. Vai entender. Bom. Mas dá para ver. Dá para ver legal, viu, pessoal? Dá para ver bem. Assim também dá para ver bem. Então, vamos lá. Bom, mostrar para vocês um pouquinho das empresas que a gente atua hoje, tá?
tem empresa a gente tem obra em São Paulo, interior de São Paulo, bastante coisa, no Paraná, Curitiba, Ponta Grossa, né? Tem Cuiabá, né, a hora que a gente vai mais para o centro-oeste, tem Brasília com a Brasal, Cuiabá, que é uma dessas empresas que eu falei que é internacional, que é a BC Genera, né? E em Aracaju, a Stanza, que é uma empresa aí que vai dar muito o que falar ainda no mercado. Os caras vêm voando baixo, positivamente. Tá? Bom, falar um pouquinho de um conceito que a gente usa na construção, mas eu não gosto muito do que a gente usa, tá? Que é tal falar que a gente faz a indústria da construção. A meu ver, a gente não faz indústria nenhuma, tá? Para a gente faz o artesanato da construção, né? Quando a gente fala que é a indústria da construção, eu só penso no senhor Toyota lá pulando no caixão dele, né? Então, qual é o conceito? A gente começar a industrializar o processo de produção de apartamento como se fosse uma linha de produção da Toyota mesmo, né? Com isso, a gente vai ter uma produtividade muito maior, com maior qualidade, né? Com produtividade e qualidade, a gente vai, com certeza, reduzir mão de obra no canteiro, né? Eu faço parte dessa obra fora dela, tá? E a questão de manifestação patológica, né? Se eu começo a industrializar mais meu processo, eu tenho menos risco de manifestação patológica. E com tudo isso eu tenho a melhoria do meu resultado operacional, né? Porque todas as empresas, quer dizer, a grande maioria das empresas visa lucro, né? Na instituição de caridade, tá? Quem começou muito com esse sistema, tá? Foi o tal do Thomas Edison, o mesmo que inventou a lâmpada, tá? E lá nos seus 1910, aproximadamente, tá? E é legal, é interessante, porque sempre as guerras são movimentadores de tecnologia, né, de processos construtivos. E ele, antes de guerra, já estava envolvendo com esse processo. Então, ele criou, tá? Isso é foto real, tá? Não é desenho, não. E é a patente do desenho. Ele começou a fazer predinhos baixinhos, tá? Com um sistema de forma que ele jogava o concreto lá em cima, o concreto ia se espalhando tudo por essas formas, tá? Como que a gente... Deixa eu voltar aqui, como que a gente opera hoje na parte de projetos, tá? Que esse é um déficit que a gente se bate bastante com o mercado. Tem empresas que operam um pouquinho melhor, outras empresas que ainda se atrapalham bem com esse processo. Como que a gente faz a parte de projeto hoje? Tá? Concepção do produto, né? Tem a arquitetura, que está lá no Olimpo, né? A arquitetura é Deus, né? Com todo respeito à arquitetura. E vem todas as outras disciplinas, né? Eu listei as principais, que é estrutura, instalações e vedação, correndo atrás, tentando se moldar para a arquitetura, né? Então, se a arquitetura fala, todo mundo para a direita, todo mundo vai, corre para a direita. Agora todo mundo para a esquerda, corre, tudo para a esquerda. Com isso, o que acontece? A gente passa a não esgotar os potenciais que a gente tem de construção, tá? Às vezes a gente dá de cara com algumas situações e fala assim, putz, mas será que eu consigo executar essa solução? Já cheguei a ter casos que assim, o produto elaborado e projetado é inexequível, tá? Já peguei situações assim, tá? Então você tem que voltar atrás e mudar tudo no produto, né? E a execução está bem pequenininha, ou seja, poucos estão pensando no como eu vou executar. É o projeto, daí vem a famosa frase que é a obra se vira. E esse é o maior pênalti que eu acho que a gente tem na construção. A hora que a gente começa a dar um upgrade nesse processo, começa a pensar como fábrica, né? O que acontece? Eu tenho todo mundo na mesma linha produtiva, né? Ou seja, eu tenho um produto, que é o meu produto final, o apartamento, ou seja o que for, tá? Mas eu tenho alimentação de estrutura, de vedações, de instalações e de arquitetura no mesmo nível. Eu falo assim, putz, eu acho que eu preciso fazer um rococó na fachada. Bom, beleza, eu consigo fazer? Talvez. Eu preciso fazer isso de concreto? Pô, será que eu não posso fazer isso de steel frame?
ou eu vou fazer de um outro produto, de um pré-fabricado, de um GRC, e entra aí dois elementos fundamentais que a gente pouco falava em cima, que é a parte de execução e fornecedor. Tá? Por que isso? Não adianta a gente inventar a roda e não conseguir construir o carro. Né? Então a gente vem, putz, eu consigo produzir isso em obra? Pô, consigo, esse detalhezinho vai ficar muito complicado. Vamos mudar um pouquinho? E o fornecedor, a gente tem fornecedores no Brasil que vêm galopando com tecnologia, que a gente já consegue fazer isso. Ah, mas Paulo, eu vou começar um projeto, eu vou chamar 3 fornecedores, por exemplo, de instalações? Não. Sempre a construtora, a incorporadora tenha mais afinidade com um. Chama esse um para começar. Depois a gente vai evoluindo com esse processo. Tá? Falando um pouquinho de uma obra convencional, como a gente opera hoje. Tá? Quando no fluxo de produção dessa obra, o que acontece? Eu vou subindo, né, nessa foto da esquerda, a minha estrutura de concreto, moldada em loco, pilar, laje, viga, tá? E eu vou com a minha alvenaria atrás. Lindo, maravilhoso. Só que o que acontece? Depois eu vou descer minha fachada, né? Porque eu termino a estrutura, desço minha fachada. Nesses quadradinhos pequenininhos embaixo, vem a linha de produção, a sequência de atividades, né? A gente chama de macrofluxo, que é a sequência de atividades que cada uma empresa determina para a sua obra. Né? Tem certo ou tem errado? Não, cada um depende da sua. Mas o que acontece? Tem um item importantíssimo, que é o tal do caixilho. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou subir minha estrutura, descer minha fachada, porque a minha fachada feita é que me determina a condição de eu conseguir colocar instalação de caixilho da maneira convencional hoje. Né? E o caixilho é o gatilho para eu conseguir fazer a terminação do apartamento. Né? Que você vai entrar com a parte de portas, com pintura, com algumas bancas, QDL, essas coisas. E isso a gente está falando de uma fachada em argamassa. Então, o que acontece? O apartamento, os primeiros pavimentos, eles ficam parados muito tempo, porque eu vou descer minha fachada, coloquei caixilho, daí eu volto a subir. Tá? Isso, fachada de argamassa. Então, a gente fala que a fachada de argamassa hoje é um veneno, tá? Porque senão a gente tem essa quebra de fluxo. Tá? Mostrando uma solução que a gente entra num fluxo contínuo de produção, tá? São obras em parede de concreto. Tá? O que acontece aqui? A gente consegue ver, a gente está concretando, sei lá, o meu 12º andar, tá? 2 andares para baixo, eu já estou com esses quadradinhos azuis, que são os caixilhos colocados. 1 andar para baixo, eu já estou com gradil de varanda colocado, tá? Ou seja, se eu estou instalando o meu caixilho aqui, ó, que são os azuizinhos, eu já consigo dar continuidade no apartamento sem ter essa quebra de fluxo. Tá? Qual que são os pulos do gato nisso aqui? No momento que eu estou fazendo a minha estrutura, tá? Eu já estou fazendo toda a minha vedação externa, porque ela é concreto. Tá? Eu estou fazendo minha massa de fachada, porque simplesmente ela não existe. Tá? A gente tem que deixar um concreto, a gente fala que é um concreto como se fosse um concreto aparente, eu só vou texturar em cima dele. Tá? Eu vou chumbar estaria chumbando meu contramarco, porque também esse contramarco não existe, porque a gente já deixa uns gabaritos, que a gente vai comentar mais à frente, os gabaritos metálicos, que vai garantir o vão, tá? E em muitas dessas obras, tá, a gente elimina o contrapiso também. Então, aqui, o que eu faço um pavimento desse por semana, eu estou fazendo todas essas atividades aqui de uma vez só. Tá? E entrando no fluxo de produção contínuo, que é um fluxo parecido com o da alvenaria estrutural, tá? Que você está encaixilhando muito perto da solução da estrutura. Daí, a hora que a gente olha essa obra, você vê, putz, tem um monte de forma gigantesca em cima, é grua, e uma grua por torre. Assim, isso custa uma fortuna. Né? Daí a gente tem que fazer o seguinte, parar de fazer a análise que a gente erradamente faz no mercado,
como, por exemplo, falar assim, não, eu vou comparar 1 metro quadrado de drywall com 1 metro quadrado de alvenaria. Tá? Se for fazer para fazer essa conta, nem começa, não vale a pena. Vamos tomar caldo de cana que a gente vai ficar mais feliz. Tá? A gente tem que fazer a conta sistêmica. O que que é? Meu custo de construção, como um todo, seja estrutura, seja fachada, cerâmica, contrapiso, vedação, o que for, tá? O custo de assistência técnica do pós-obra, tá? Porque custa. Se a gente, mas eu não previso, não faço o provisionamento disso. Então, você não está sabendo onde está indo o dinheiro para o ralo, porque existe um custo. Pode ser maior, pode ser menor. Tem gente que deixa 0,5% do valor de construção, tem gente que deixa 1%, mas tem que entrar nessa conta. E o custo do negócio? O que é essa história do custo do negócio? Vamos supor, tá, que eu tenho uma obra que o VGV dela, VGV é o valor global de venda, né, como se eu pegasse todos os apartamentos e vendesse, seja de 100 milhões, tá, só para facilitar a conta. Quando a gente trabalha com essas obras financiadas, é a grande maioria do negócio, ao longo da obra, o banco vai pagando só 30% do que deveria pagar. Tá? E o que acontece? Os outros 70% ele vem de uma vez só, tá? Lá quando eu acabo a obra, que eu repasso o cliente ao banco, ele vem dar 70% de uma vez só. Então vamos falar o seguinte, se eu pego desses 100 milhões, aplico numa aplicação normal, que dê 1% ao mês, eu posso falar que cada mês de obra, se eu retirar, por exemplo, eu ganho R$1 milhão. E uma obra de um VGV de 100 milhões não é uma obra grande, não. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a soma do custo de construção, do custo de assistência técnica com esse custo de negócio, que é esse mês que eu vou antecipando. Mas, Paulo, não dá para antecipar a obra. Claro que dá. Se eu tenho esse fluxo contínuo, eu vou, com certeza, adiantar a obra. Mas eu não quero adiantar a obra. Tá bom, você começa a construir mais tarde. Daí você vai fazendo essas brincadeiras com relação ao prazo, né? Quando a gente fala um pouco de parede de concreto, vem aquela história, fala assim, lá vem os caixotes, né? Tá bom, então vamos mostrar um pouquinho de alguns caixotes que a gente tem em execução. Essa obra aqui é um empreendimento que está em construção pela Lavi, aqui em São Paulo, no Sacomã, tá? O que acontece? É um empreendimento de 40 lajes, tá? Só essa empena aqui, ó, é parede de concreto. Essa empena e essa empeninha aqui, ó. Porque o resto tudo é varanda. Então, o que eles fizeram? Qual que foi o pulo do gato que a gente fez aqui? Falou assim, peraí, eu tenho só isso aqui e isso aqui. Se eu jogar uma parede de concreto, que eu não vou precisar da fachada, né? Olha o quanto de obra que eu já ganho. Sendo que, se tem um prédio de 40 andares, eu já tenho pilar parede, vários pilares paredes. Então, às vezes você faz um pilar parede de 3,5 metros, dá um espacinho, sei lá, de 1,5 metro, tem outro pilar parede de 3,5 metros. Peraí, se eu preencho de concreto essa junção deles, eu viro parede. Claro que com a forma adequada, né? E eu ganho um prazo de obra violentíssimo, tá? Nessa obra aqui, a gente tinha planejado ela em convencional. A hora que a gente virou a chave para a parede de concreto, a gente tirou 7 meses de obra. Tá? É muita coisa. Essa obra aqui é uma obra da Empar, na Princesa Isabel, ali em Santo Amaro. Ela já está no Campo Belo ali, né? Já está entregue há 20 anos essa obra aqui. É um neoclássico, tranquilo. Isso aqui é o Choice da Gafisa, tá? É uma obra que tem só isso aqui de parede, ó. O resto é tudo varanda, mesmo conceito disso aqui. Daí tem obras que são mais doidas ainda. Essa aqui está em construção ali perto do Shopping Morumbi, em São Paulo, que é da EZTEC, é o EZ Tower, EZ Parque da Cidade, desculpa. É um prédio, ele vai rotacionando o prédio, tá? Ele também tem 40 lajes. Aí tem os mais comportadinhos. Essa aqui é uma obra da Trisul, tá? Ali no Alto de Pinheiros. Esse aqui é o TEG Sacomã, tá? Então a gente já vê hoje grandes players do mercado, tá? Operando com esse sistema, tá? Mas só os grandes podem fazer? Não, óbvio que não, tá? Só estou comentando que esses caras já estão fazendo, tá? E bastante, tá?
A hora que a gente desce um pouquinho o padrão do empreendimento, né? A gente já vem para o Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, cada hora chama de um jeito isso aí, tá? Mas é o popular, vamos falar assim, que essas bandeiras MRV, Atenda, Vivaz, Vibra, Metrocasa, Stanza, Prestes, operam, você já vê fachadas mais comportadas, né? Mas nada que fala assim, não, desabone e fala, não, não pode fazer. Não, pode fazer. Tá? Falando um pouquinho de soluções estruturais. Tá? O que acontece? Peguei um empreendimento aqui, planta de arquitetura, tá? De um 8 por andar. Então, a gente tem um apartamento aqui, outro aqui e outro nessa ponta aqui. Ele é simétrico para baixo. Tá? O que eu chamo de estrutura grau 1? Tá? É que só o contorno do prédio é em parede de concreto. Tá? Depois, aqui, essa região do núcleo, onde tem caixa de escada e elevador, a gente vai ter alguns pilares e vigas. Tá? Só que eu tenho uma lajona plana daqui até a minha parede. Isso aqui é um vão de 6, 7 metros, não é muito maior do que isso. Tá? Esse tipo de construção, por exemplo, é o que a Gafisa faz. Ela faz o convencional aqui no meio e a parede de concreto em volta. Tem gente que já opera com parede aqui no meio também. Tá? A Tegra trabalha com essa metodologia. Quem está certo e quem está errado? Os dois estão certos. Cada um faz a sua conta e cada um quer construir de uma maneira. Não tem problema nenhum. Tá? Dependendo da altura e da esbeltez do prédio, a gente tem que entrar com algumas paredes aqui, que são essas em vermelho, para contraventar, né, pela esbeltez do prédio. Daí não é do sistema construtivo, é do dimensionamento. Tá? A hora que a gente vem para um padrão um pouco mais baixo, o que a gente faz? A gente começa a fazer a parede de contorno da unidade toda em concreto e dentro trabalha sempre em drywall. Tá? É um drywall, parede de concreto, que é um sistema industrializado, que a gente está industrializando o processo, não combina com a alvenaria. Né? Ah, mas é proibido fazer? Não, mas não combina. Tá? E a hora que a gente vem para prédios mais baixos, até uns seus 8 pavimentos, a gente começa a trabalhar com a grande maioria das paredes internas em concreto também. Por que isso? São obras de tiro tão rápido que você colocar uma atividade a mais, que seria o drywall, que impacta no prazo da obra. Vou dar um exemplo. Uma obra de térreo mais 4, térreo mais 5, tá? A gente faz esse prédio, a estrutura dele em 10 dias. Em mais 40 dias, a gente entrega esse prédio pintado, chave na mão. Se eu coloco mais uma semana nesse fluxo aí, eu estou aumentando em quase 20% o meu prazo de obra, por uma atividade só. Então, a gente tem que pensar mais na racionalização da construção. Tá? Falando um pouquinho do conceito parede de concreto na parte estrutural. Tá? Porque a gente, às vezes, fala assim, putz, eu tenho um prédio de parede de concreto, o ideal dele, vamos supor que fizesse uma linha aqui, ó, tá? E o prédio nascesse com o apartamento do térreo. Esse é o mundo ideal para parede de concreto, para alvenaria estrutural, é o mundo ideal. Tá? Mas nem sempre é isso que a gente consegue encontrar. Então, vamos supor, eu preciso colocar algumas vagas de estacionamento embaixo do prédio, preciso colocar salão de festas, alguma coisa. Então, como que funciona o sistema, o partido estrutural dessa parede? Tá? Vamos olhar aqui para essa lateral. O que a gente tem? Um monte de caixilhozinho. Né? Chegou aqui embaixo, a gente já abriu ele. Chegou aqui embaixo, a gente conseguiu abrir. Abre total? Não, não abre total. Assim, pô, mas espera aí, como que você abre? É maluco? E a carga? Porque isso aqui é como se fosse um pilar. Né? É um conceito que é pilar e viga. Né? O que acontece aqui? A gente tem vigas de transição embutidas dentro da parede. Por quê? Eu tenho a altura aqui, desse topo do caixilho até a base do caixilho superior. Às vezes tem uma viga de 1,60 m, 1,80 m embutida no sistema. Vamos tirar proveito dessa metodologia. Tá? Dando um exemplo na prática aqui, esse pilar da obra vem, aqui ele abriu. A gente usou isso aqui como uma viga de transição.
Fala assim, mas Paulo, peraí, eu na minha permuta, no meu permutante do terreno, ele quer loja embaixo, eu quero ter vaga à vontade, quero como se fosse uma estrutura convencional embaixo. Não tem problema nenhum. A gente cria um pavimento de transição, como faria na alvenaria estrutural. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, vigona de transição. Vale lembrar que essa viga de transição só está no perímetro, porque as paredes estão lá no perímetro, a gente não tem viga cruzando, diferente da alvenaria estrutural. Tá? Então, a gente só tem essa vigona de transição aqui e sai com o paliteiro dos pilares aqui para baixo. Tá? Então, é execuível. Tá? Falando um pouquinho da metodologia executiva com o tipo de forma. Quando a gente fala em parede, a gente vê duas visões, até pela aquela arquitetura que a gente estava comentando lá atrás. Tá? A gente tem a execução com formas manoportáveis, tá? Que uma pessoa consegue carregar ela, apesar de ser pesadinha, mas pela norma ela pode carregar. Tá? Nesse sistema, geralmente são formas em alumínio, tá? A grande maioria do mercado hoje opera com formas em alumínio, para ser mais leve um pouquinho e pela resistência dele. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou concretar as paredes com a laje ao mesmo tempo, desse trecho aqui. Ó. Essa aqui é aquela obra da MRV em Pirituba. Tá? Estou montando a forma aqui, ela vai concretar todo esse lado de uma vez só, parede e laje. E tem o outro sistema, que a gente divide o prédio, de um lado a gente concreta a parede, do outro a gente concreta a laje. Daí a gente usa os sistemas, os gangforms. Tá? Então são painéis como alfaiataria. Tá? Isso aqui, por exemplo, é uma obra bem antiga em São Paulo, já também é o hotel, o Fórmula 1 da Consolação, que hoje é Ibis Budget, acho que é, na Consolação, logo no começo da Consolação, perto da Paulista. Tá? Até o Pandolfo, que era o comercial que atendia essa obra aqui. Quando a gente fala de parede, tá? A gente tem que ter uma atenção especial na qualidade do concreto. Tá? Geralmente, a gente usa um concreto que é o concreto autoadensável. Tá? Ele parece um sucão. Tá? Existe uma outra tipologia de concreto, que a gente brinca que é o CBM, né, como diria o Arcindo, falecido Arcindo, que é o concreto bem molinho, né, que é um slump alto. Tá? Mas eu acho, dependendo da espessura da parede, com a armação que você tiver, a gente parte para um autoadensável. Vou mostrar um videozinho aqui, para a gente conseguir ver. Ó. A gente joga o suco e ele vai caminhando pela forma aqui. Ó. Ele vai espalhando sozinho. Tá? Ele chega a andar 10 metros na forma. Ele vai embora. Tá? É um concreto que a gente sempre recomenda contratar a construtora, né, a obra, um tecnologista de concreto, para ajudar a concreteira a desenvolver o traço. Tá? Porque não é todo mundo que consegue fazer o traço e esse traço dá certo. Tá? É um concreto chatinho. Chatinho não, vamos falar assim, que é delicado. Essa é uma parede. E aqui quando a gente faz a concretagem da laje, que é o monolítico, né? Laje com parede junto. Então a gente joga sempre o concreto na laje e joga ele para a parede, para a gente diminuir a velocidade de lançamento desse concreto. O que é o concreto delicado? Às vezes dá uns BOzinhos. O que é um BOzinho aqui? É um concreto que ele pode perder a trabalhabilidade muito rápida. Tá? A partir do momento que você aditiva ele, geralmente 40 minutos você perde a trabalhabilidade. Essa aqui é uma obra, tá? Que o concreto perdeu a trabalhabilidade durante o lançamento. E às vezes você não consegue perceber isso. Então você forma esses bolsões aqui, ó. Um dia que estava extremamente quente também, tá? Formou o bolsão de ar debaixo dos caixilhos. Tá? Não foi por terem lançado o concreto errado, não. Tá? Foi problema no concreto mesmo. Tá? E o que acontece? Às vezes, quando você tem um problema de aditivo de menos, acontece isso aqui. No dia seguinte, a gente teve que remover o concreto. Ó. O concreto aqui de baixo está endurecido, tá?
concreto de cima não deu pega, de jeito nenhum, tá? Então, a gente fez uma metodologia muito tecnológica para você retirar esse concreto, que você chacoalhou a armação, ele vai todo embora. Depois fechamos essa forma novamente e entramos com uma nova concretagem. Claro, tem que ter todo um cuidado para a gente criar uma ponte de aderência entre esses dois concretos, né? Mas às vezes acontece esse tipo de problema, tá? Fala assim, mas Paulo, peraí, isso aí só é concreteira pequena que acontece isso. Não, não. Nesses dois aqui eram concreteiras grandes, por isso que a gente fala do tecnologista de concreto, tá? Às vezes acontece isso. É importante, o custo-benefício é enorme, tá? Falando um pouquinho do Gangform, tá? Primeiro a nossa foto da direita aqui. Como que é esse painel, tá? Primeiro, a gente tem o contato, que é o compensado pretão aqui, né? O plastificado. É um plastificado especial, tá? Primeiro a gente usa um compensado de espessura recomendada de 21 milímetros. Por quê? Porque eu consigo aumentar o espaçamento entre essas vigas verticais aqui. Se eu trabalho com de 18, às vezes elas ficam tão próximas que eu não consigo operar o painel, tá? Manualmente. O filme, geralmente a gente trabalha com filme de 360 para cima, tá? É um filme especial. O lado de fora, que é o filme mais sem vergonha possível, tá? É só para não molhar esse compensado, só para dar uma selada nele, tá? A gente tem essas vigas amarelas aqui. Tem empresas que são aquelas vigas tipo H20, tem empresas que são vigas em alumínio, tá? Mas o papel dela é a estruturação desse painel, tá? E depois tem toda a parte de travamento, que são grandes, como se fossem sanduíches metálicos, né? Só que são perfis bem parrudos, né? Não são as mesmas viguinhas que a gente faz um pilar convencional, nem conseguiria, teria que ter aqui 8 alturas de travamento, pelo concreto, que é um concreto especial, tá? Com as barras de ancoragem, que também são barras mais especiais. E os aprumadores metálicos, tá? Esse é um painel convencional, que ele é feito como alfaiataria, ou seja, se na minha obra eu tenho uma parede que tem 4,32 metros, a gente vai lá e fabrica um painel com 4,32 metros. Uma sugestão, as empresas que fornecem esse tipo de painel, elas podem fabricar esse painel na fábrica delas, tá? Tem gente que às vezes quer economizar, fala, não, peraí, eles me dão o meu projeto de montagem, tá? E eu fabrico na própria obra. Primeiro, a gente vai ter que pagar carpinteiro para fabricar isso aí. Então já vamos colocando na conta. Na obra, é difícil a gente ter uma condição, que é um local coberto, plano, né? Para esse painel estar bem montadinho. Qual que é o problema dele não estar bem montado? É que a hora que você vai encontrar um painel no outro, se ele dá fora do esquadro, você tem que desmontar todo ele. Então, por mais que a gente gaste pagando para alguém montar esse painel na fábrica, um cara que só faz isso da vida vai fazer melhor que a gente. Eu vou gastar mais em frete? Vou gastar mais em frete, sim. Só que a hora que você faz essa conta comparando os dois, entregar para esse pessoal fabricar, sem dúvida, é muito mais barato, tá? A hora que a gente vem para a parte externa da torre, que a gente precisa daquela qualidade excepcional de concreto aparente, esses painéis são apoiados em grandes plataformas, tá? Essas plataformas, o painel aqui, esse amarelo, está cheio de amarelinho aqui, né? A gente tem uma plataforma intermediária aqui. Essa plataforma tem, por exemplo, tem 1,60 m de largura, tá? Não é uma plataforminha estreitinha. Que eu vou operacionalizar a forma. O que é? Eu vou passar barra de ancoragem, eu vou trabalhar com o aprumador, tá? A função dessa plataforma é essa. A plataforma que está aqui em cima é a plataforma que eu vou andar lá em cima para concretar a parede, tá? Que está bem no topo da parede aqui, tá? E essa plataforma aqui de baixo, para que vai ser? Para eu tratar alguma imperfeição na fachada, para eu tampar os buraquinhos das chupetas, das barras de ancoragem, tá? Eu já faço esse serviço aqui para levar a fachada pronta, tá? Evitar o retrabalho, a linha de produção, tá?
Aqui é um exemplo de uma obra, por exemplo, esse painel aqui, ele tem 6 metros de comprimento. A grua pega todo esse conjunto e eleva de uma vez só. Para isso, a gente precisa de uma grua, tá, de uma capacidade grande de ponta. O que é uma capacidade grande de ponta? Geralmente, a gente opera com gruas de 3,5 toneladas de ponta. Ah, mas, Paulo, é muito caro grua de 3,5 toneladas de ponta. Não, realmente, não é barato. Tá? Só que, se eu trabalho com gruas menores, grua de 1.500 quilos, esquece, tá? Não tem como fazer esse tipo de obra. Se eu faço uma grua de 2,5 toneladas, o que vai acontecer? Em vez de eu ter um painel de 6 metros, eu ia ter 2 de 3 metros aqui. Esse painel pesa 3,2 toneladas, mais ou menos, esse conjunto. Então, eu vou ter mais voos de painel. Pode não caber no meu ciclo. Eu tenho que aumentar meu prazo de obra pela grua. Ou seja, vai ficar mais caro, porque eu vou ficar com uma grua que, teoricamente, mensalmente, ela é mais barata, só que eu vou gastar mais na alocação de plataformas. Mas, Paulo, é uma dividida por 2? Não, mas essa mão francesona vermelha aqui, ó, eu vou ter mais uma aqui e outra aqui, ela fica mais cara. E se meu prazo de obra fica maior, minha alocação é por mais tempo. E minha grua fica alocada também por mais tempo. Tá? O que suporta essa plataforma aqui? A gente tem os cones de trepagem. O que eles são aqui? Ó? Parece um parafusão gigantesco, uma porcone, um parafuso, que eles vão ficar aqui dentro do concreto. A gente concreta ela lá dentro, como está nessa foto aqui. Ó. Tá? A gente tem um reforço de armação, porque pode ter arrancamento desse concreto. Tá? Desformei. Eu venho aqui, eu pego esse anel vermelhão com esse parafusão e enfio nesse cone que está dentro da parede. Eu crio como se fosse uma sela de cavalo. Essa plataforma vem e morre em cima. Só que a gente tem que ter muito cuidado na operação dessa plataforma, porque é um concreto que não pode vir sentar rápido, tem que vir na maciota para sentar, porque senão acontece isso aqui. Ó. Aqui a gente está com a parede de concreto que o console rompeu o concreto, porque ele veio e deu uma pancada com o painel. Tá? Acontece isso aqui. Daí você toma um baita susto, que todo mundo acha na obra que a plataforma está caindo. Não está caindo, foi só essa sentada na cela muito forte. E é óbvio que isso aqui vai acontecer sempre sábado à tarde, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Nunca terça-feira acontece isso de manhã, é sempre sábado à tarde. Vai dar uma emoçãozinha no final de semana. Lembra que a gente falou lá atrás da concretagem? Então, o que a gente faz? Pegando um exemplo aqui, tá? A gente racha essa torre ao meio, tá? Então, eu estou fazendo parede de um lado e laje do outro. Então, o que está acontecendo? Como está nessas fotos? Estou fazendo a parede lá e a laje do lado de cá. Ó, laje do lado de cá, parede do lado de lá. Você, pô, Paulo, mas espera aí, cara, olha que complicado que você faz, fica inventando moda. Vamos fazer o seguinte, faz tudo quanto é parede, depois faz tudo quanto é laje. Muito mais inteligente. Vamos lá, vamos raciocinar junto. Eu tenho meu painel aqui de forma. Todas essas viguinhas amarelinhas aqui, ó. Ou tá esse lado todo aqui também. Ó. Concretei a parede. Para eu fazer a laje, eu tenho que tirar essa forma. Senão eu vou tocar a forma aqui, se eu fizer a laje em cima, eu nunca mais tiro essa forma. Então eu tenho que tirar esse painel de forma. Só que se eu vou fazer toda a laje, eu tenho que pegar esse painel de forma, levar lá para baixo do prédio, no térreo que seja, fecho toda essa laje, concreto ela, depois eu tenho que voltar todos esses painéis lá para cima. Tá? O que acontece? Eu perco muito tempo de grua. Tá? E isso complica na questão do ciclo. Uma coisa que é interessante na parte de desenvolvimento do produto lá atrás, do projeto, a gente ter a simetria cruzada, ou seja, a forma azul, ela vai andar sempre no X aqui, ó. Ela faz isso. Por quê? O painel, ele não dá cambalhota, ele só gira, ele rotaciona. Então, esse painel aqui, eu vou reaproveitar para cá. Esse, eu vou reaproveitar para cá. Eu otimizo o meu valor de painel. Tá? Mais um golinho aqui. Falando um pouquinho do ciclo de execução. Tá?
a gente procura fazer cada metade dessa laje em 3 dias. Ou seja, em 3 dias eu estou fazendo parede de um lado e laje do outro. Daí mais 3 dias eu vou invertendo. A gente vai fazendo esse X aqui, ó. Tá vendo? A forma que estava aqui foi para cá. E a forma estava aqui, ó, e eu estava fazendo parede do lado de cá. Como eu fiz a parede, a forma vem para cá e a parede vem para o outro lado. E eu vou xizando. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ó? No meu terceiro dia, eu concreto a parede. No meu sexto dia, eu concreto a laje. Então, praticamente, a gente tem 2 dias para montar e desmontar, seja forma de laje ou forma de parede. Ou seja, não é uma coisa simples, tem que estar muito azeitada a engrenagem. Se a gente olhar só a forma aqui, a forma e a armação, a gente no início da manhã está tirando forma de um lado para jogar para o outro lado, para começar a montar. Eu já venho com a armação e forma fechando isso. É uma Fórmula 1 isso aqui, tá? Opera muito no paralelo. Não adianta fazer, não, eu vou montar toda a minha parede externa, a forma externa da parede, venho fazer toda a minha armação, depois eu venho com os painéis internos. Fala assim, mas por que não, Paulo? É óbvio que tem que fazer isso. Não, porque esse painel interno que eu vou fechar aqui, ele está preso do outro lado. Se ele está preso do outro lado, ele me impede eu fazer a laje. Então eu só faria a parede. Então eu tenho que tirar do lado de lá, para vir para cá, para conseguir fazer a laje do outro lado. Tá? Essa é a mágica do ciclo. E esse ciclo de 6 dias é um ciclo bem padrão que a gente faz em São Paulo. Tá? Bem tranquilo. Tranquilo não, né? Mas é bem batido de fazer esse ciclo. Tá? Falando um pouquinho de armação e dos vãos. Tá? Se a gente for ver aqui, ó, a gente tem como se fosse uma armação de um pilar, aqui ó, do lado do caixilho, outro pilar lá, e aqui é uma vigona embaixo. Como a gente comentou naquele desenho lá para trás. Tá? Dependendo da estrutura, a gente consegue trabalhar com tela, tá? Seja tela centrada, tela dupla, tá? Mas consegue fazer esse trabalho com tela também. Ela é mais produtiva, mas tem projeto que não consegue fazer. Eu não consigo fazer 40 andares com tela. Tá? Para garantir o vão, para a gente não necessitar do contramarco, a gente usa esses gabaritos aqui, ó, em alumínio. Tá? Por que em alumínio? Tá? Ele é muito mais caro que aço, sem dúvida alguma. Só que você imagina o tamanho de um vão de um caixilho normal. Se for de aço, vai pesar tanto que o cara não consegue manusear isso. Tá? Então tem que ser uma coisa que seja leve para ele. Tá? Eu tenho que ficar montando, medindo onde eu vou colocar esse gabarito do pavimento? Não, não tenho. A gente deixa um contragabarito fixo na forma externa, e eu só vou desformando o gabarito, subir a forma, monta ele na mesma posição. Subir a forma, monta na mesma posição. Então, só tem a primeira montagem, que é mais chatinha. Né? A outra coisa fundamental, tá? Nesse caso aqui a gente fez com tela, é o reforço dos 45 graus aqui. Porque senão vai querer abrir uma fissurinha 45 aqui. Ó, tá? E que, como se fosse na estrutura convencional, quando a gente tem a alvenaria, a verga e a contraverga. Né? Porque se tem um bulbo de tensões aqui, vai querer romper aqui. Quando a gente coloca essa armação, tá, ela não pode estar bem na face do concreto. Ela está um pouquinho para dentro, tem que ter recobrimento. E o concreto é sem vergonha nesse caso. Ele quer abrir uma fissurinha até chegar nessa armação. Só que a gente não pode deixar abrir essa fissura, não é nem por questão estrutural, tá? É por questão de água dentro da unidade. Então, o que a gente faz? A gente faz uma pintura com uma membrana elastomérica aqui, tá? Por exemplo, o Vedafriso, né, que é uma marca bem conhecida, pode ser qualquer outra marca, né, mas o nome genérico é o Vedafriso, porque se abrir, como ela é maleável, ela acompanha essa abertura e impermeabiliza toda essa parte do caixilho. Esses caixilhos são sempre fixados, parafusados no concreto, né? Tem alguns caixilhos que você fixa no concreto, tem uns que você põe uma grapinha aqui para fixar ele. Tá? A gente consegue uma qualidade tão grande, tá, de vão,
que a gente deixa 5 milímetros de tolerância para cada lado, em cima e embaixo. Tá? Por que esses 5 milímetros? Você não conseguiria fazer 0, Paulo? A gente consegue, porque é um gabarito de alumínio. O rolo é que você não consegue fazer o selante pelo lado interno. O bico do selante não entra para aplicar o produto. Então, por isso que a gente tem que deixar esses 5 milímetros, para conseguir entrar o bico do selante. Aqui a gente vê, ó, é uma obra aqui em Bauru, da Build. A estrutura está lá em cima, tá? Tá com todo esse branquinho em volta, os caixilhos estão colocados. Essa obra hoje, ela está concretando o 22º pavimento, tá? O apartamento do primeiro pavimento está pronto para entrega já. Ou seja, olha o que acontece com o fluxo contínuo, está pronto para entrega. E isso é normal, tá? Não é por causa dessa obra específica. No sistema acontece muito isso. Para concretagem, a gente usa de 3 metodologias, lembrando que para a parede a gente usa o autoadensável, né? Tá aqui, ó, a gente mede o espalhamento, a gente não tem como medir o slump, né, do abatimento. Então a gente usa a Disney, vamos falar assim, que é o master de concretagem, que é como se fosse uma bomba-lança lá em cima da laje, tá? A gente tem uma produtividade de lançamento muito grande, tá? Só que é um material, é um equipamento que hoje está bem caro no mercado, bem cara a locação dele, está um pouquinho fora da caixinha até. Então não é toda obra que cabe isso. O que a gente usa bastante também é uma concretagem convencional, que a gente vem com a tubulação pela laje, e na parede a gente sobe com o mangote no alto dela. Tá? E também a grua. Já que a gente tem uma grua com a caçamba, né? Já que a gente tem uma grua de 3,5 toneladas de ponta, o que a gente faz? A gente usa a caçamba de 1 metro cúbico. Tá? Já fizemos várias obras com concretagem 100% na grua. Tá? E dependendo da obra, você consegue encaixar no ciclo. Tá? Às vezes você não consegue. Você tem que mudar a metodologia. A gente faz um lixamento geral da estrutura para quê? Às vezes acontece de ficar essas bolinhas aqui, ó. Tá? Então a gente tem que vir pelaquela plataforma de fachada, ó, vir e tratar. Tá vendo? A gente tampou essas bolinhas aí. Por quê? Se eu texturo com essa bolinha atrás, o ar que está ali atrás, ele vai retrair e expandir, retrair e expandir. Ele acaba rompendo a textura. Que é uma obra, a gente tem uma parede de 30 metros lineares, ela ficou, acho que é a obra mais reta que eu já vi na minha vida aqui. Fantástica essa obra aqui. Essa aqui é aquela obra que eu mencionei, da Ezetec, que o prédio vai girando. A estrutura dele acabou, a obra como um todo hoje não. Mas a gente foi ver aqui, ó, é tudo parede de concreto, altíssimo padrão. Isso aqui são apartamentos de R$25 mil metro quadrado. Tá? Então não são apartamentos pequenos. Tá? Essa aqui é uma obra da Build também em Ribeirão Preto. Né? Ela tem uma em Bauru e uma em Ribeirão. E aqui a gente até entrou num passo seguinte, que é painel pré-fabricado em steel frame. Isso aí fica para uma próxima aí. Casando bem com esse sistema que a gente estava falando da parte de industrialização do processo como um todo, né? A gente procura na parte de instalações elétricas e hidráulicas trabalhar no entreforro, quando dá. Tá? Então eu tiro do meu concreto da parte de instalação. Trabalho com apartamento 100% forrado, com os kits de elétrica. O kit elétrica, o que é isso? Eu venho já com todo o meu caminhamento de eletroduto e enfiação e a pontinha do plugzinho, ou seja, interruptor ou tomada, passado já e testado em fábrica. Eu só venho e aplico na obra. A mesma coisa com a tubulação de água, que é o PEX. Né? Num casa com esse sistema, a gente fica cortando o tubinho e emendando, cotovelinho, joelhinho, Tzinho. Né? Porque também é um sistema testado em fábrica. Para vocês terem uma ideia de produtividade disso aqui, tá? Se a gente pegar aquele mesmo apartamento aquele mesmo planta, que a gente fez a simulação da estrutura dos 8 por andar, a gente faz a distribuição de elétrica, 1 andar por semana com 2 pessoas. Tá? Ou seja, a gente começa a operacionalizar como uma mão de obra melhor. Né? E o melhor não é mais específica, tá? Pelo contrário, ela pode ser menos específica, que o sistema está desenvolvido para não necessitar mão de obra especializada.
Tá? E também a parte de gás com os sistemas de multicamada, PEX multicamada também. Ou seja, tudo isso aqui está testado em fábrica e chega em kit para a obra, para a gente só montar. Então tem drywall na vedação, depois eu forro todo isso aqui. Não adianta eu fazer a conta, de novo, 1 metro de tubinho aqui com enfiação, mas aí vai ter a conta do forro. Não, é obra versus obra. Se for fazer só desse 1 metro, como eu falei, vamos tomar caldo de cana melhor. Tá? Para vocês terem uma ideia de quanto que dá de diferença essas brincadeiras. Tá? Pegando aquele pavimento referência lá, tem 600 metros quadrados, tá? 8 unidades que vão de 60 a 80 metros quadrados. Tá? Se a gente fosse fazer uma estrutura convencional, considerando carpinteiro, armador, pedreiro, tudo isso aí, a gente ia gastar mais ou menos umas 27 pessoas. Tá? A vedação perimetral, marcação e elevação, para fazer um pavimento por semana, né, 2 pessoas. Chumbamento de contramarco, 2 pessoas. Instalações, 19 pessoas. Isso que tem desde acompanhamento de elevação, distribuição de elétrica e hidráulica. E mais a fachada, 12 pessoas. Tá? Totalizando 62 pessoas. O que acontece? A hora que a gente vem para um sistema industrializado, a estrutura a gente reduz de 27 para 18. Carpinteiro, com 8 carpinteiros eu faço um pavimento por semana, com 5 armadores. Tá? Vedação perimetral é 0. Por quê? Esses carpinteiros estão fazendo a vedação perimetral. Chumbamento de contramarco é 0. Porque esses carpinteiros estão fazendo com aquele gabarito lá que a gente falou de alumínio. A parte de instalações, tá? Tem uma coisa de acompanhamento de estrutura, porque sempre tem uma caixinha numa parede, tá? Depois você pega a distribuição hidráulica e elétrica, 9 pessoas. E fachada não tem, né? Porque a gente está falando de massa, não estou falando de textura e pintura, né? Estou falando base contra base. Então a gente tem uma redução violenta disso aqui. E vamos entender o seguinte, não é que a gente está propondo tirar emprego de ninguém, tá? A gente está sendo realista. O que acontece hoje em dia? A gente não tem mais mão de obra em obra. Né? A gente tinha aquela cultura de sempre o mestre ter o cachimbo dele. Né? O encarregado tinha o cachimbo dele. Hoje não tem mais. Tá? Então, a gente já não tem mão de obra para fazer as obras. As obras em São Paulo, no Brasil, vão começar a ter postergação de prazo por falta de mão de obra. Tá? Com isso aqui, a gente consegue usar menos obra, menos mão de obra, ou seja, a gente vai conseguir fazer pelo menos as obras que a gente está planejando. Tá? Falando um pouquinho da parte da execução monolítica, que é aquela que a gente faz a parte de parede e laje junto. Tá? No mercado, a gente tem uma nomenclatura que é o joguinho e o jogão. O que são isso? O joguinho são formas para fazer 2 apartamentos, como que está aqui. Então eu faço 2, rebato para cá, faço 2, rebato para cá, faço 2. Eu vou concretando todo dia 2 jogos. Tá? E são concretagens diárias. O jogão, a gente faz 4 apartamentos. Aqui está um exemplo, tem um jogão aqui. Aqui é outra coisa do jogão, tá vendo? Tem 4 apartamentos aqui. O ideal do jogão também é você fazer concretagens diárias. Só que o jogão é muita atividade, é muita gente. É uma mão de obra intensiva. E às vezes você não consegue fazer esse ciclo diário. Você acaba indo para os 2 dias. Tá? A hora que você começa a ir para os 2 dias, o ciclo, dá na mesma se fazer o jogão ou 2 vezes o joguinho. Só que eu economizo com forma, né? Eu economizo com gente, porque eu não vou ter gente ociosa. Se eu planejei para fazer o meu apartamento 4 por um dia, se eu pulei para o dia seguinte, essa equipe está ociosa um dia de ociosidade. Tá? Então, eu, particularmente, prefiro sempre trabalhar com o joguinho. Para trabalhar com esses joguinhos, e jogão, tanto faz, a gente tem 2 metodologias de plataformas. Tá? Tem umas que a gente vai montando e desmontando manualmente, ou seja, eu tenho uma plataforma aqui, que eu desformei essa parede, vou jogar para cá para concretar hoje no final do dia. Tá? Então, tem uma plataforma aqui. E essa outra plataforma aqui, eu vou subindo.
Todo dia eu vou escalando, desmontando e desmontando, montando e desmontando, montando e desmontando. Para obras baixas, essa solução funciona bem. Tá? A hora que você passa dos 10 pavimentos, mais ou menos, usar plataformas trepantes começa a ficar interessante. Até por questão de segurança, que esse monta e desmonta, monta e desmonta. Imagina com 30 andares, o cara montar e desmontar isso aqui. A chance de algum BO, infelizmente, é grande. Então, a grua também pega essa plataforma, leva para o andar superior. Tá? Muito mais seguro. E o sistema dela é o mesmo da outra, ela senta como uma cela na execução da estrutura. A parte de armação, ela opera um pouco diferente. Na outra lá, o que a gente faz? Na foto a gente viu, tinha a forma externa, eu entrei com a armação, depois a gente vai fechar. Aqui não, a gente vai com a armação na frente, porque enquanto estou fazendo a armação e instalação, eu estou montando forma do outro apartamento e vou concretar. Então eu só desmonto lá, venho aqui, fecho a armação e concreto. Tá? Então a armação sai na frente com toda a parte de instalações também andando na frente. Tá? A parte de vãos, né? Os vãos vêm na forma já, e é um vão aberto, tá? Tem as peças adequadas para fazer esse vão. Tá? Aqui é uma obra da RDZ ali em Campinas, tá? Só para mostrar que a gente está aqui, ó, tem a armação do lado de lá, a escada está subindo e a gente está começando a concretar o lado de cá. É mais ou menos como a gente opera o dia a dia dessas formas. As formas, como eu mencionei, elas são a sua maioria em alumínio, tá? Tem diversos fornecedores, e isso é importante a gente entender, desde questão de como é o travamento desses fornecedores, aonde que eles estão, como é a parte de assistência técnica, a parte de projeto, reposição de peças. Tá? Os travamentos não são com barras de ancoragem redondinhas, como a gente está acostumado, a gente chama de faqueta, né? Que parece uma chapinha que entra as formas. Tá? É uma forma que a gente vai montando um grande Lego, tá? E fica por baixo, tem as escoras que já são o cimbramento e vai ficar como um escoramento remanescente. Tem toda a parte de alinhadores aqui, tá? Montando a laje também por baixo. Tá? E vamos concretar essa estrutura depois. Aqui, como a gente falou da outra estrutura lá, que a gente tem o ciclo a cada 3 dias, então eu me permito um ciclo um pouco mais distante. Aqui, como eu tenho concretagem diária, a gente monta o ciclo, tá? Hora a hora. Tá? De hora em hora, até 7, 8, 9, 10, até acabar a concretagem. E aberto todas as atividades. Tá? Lembrando que eu estou, por exemplo, estou montando forma desse lado, eu estou montando armação desse lado aqui. E eles têm que se casar. Tá? Mas Paulo, se eu chegar a partir, sei lá, das 3 da tarde, ainda não acabei de fazer minha forma de laje, esquece, concreto nesse dia não vai dar. Vai para o dia seguinte. Tá? Então você perdeu 100% do ciclo. Né? Não é que você perdeu um dia inteiro de ciclo. Isso é complicado. Então você tem que trabalhar muito no reloginho. E é um ciclo bem batido hoje também. Tá? A gente consegue fazer bastante desse ciclo. A parte de tratamento de estrutura, tá? O que a gente vai ter? Vai fazer aquele requadro com membrana impermeabilizante da mesma metodologia. Tá? Eu, particularmente, gosto de trabalhar, fica esse monte de dálmata aqui, de passar nas faquetas também, porque as faquetas elas são muito estreitinhas. Mesmo você colocando a argamassa adequada dentro delas para fazer a vedação, às vezes começa a passar água. Então, é uma pintura que é muito rápida para fazer isso aqui, só que dá um baita de um efeito no pós-obra. Tá? E se tem alguma regularização para fazer, você trata com uma argamassa. A gente usa geralmente a argamassa colante, porque ela permite baixas espessuras para fazer essas regularizações aqui. Tá? Bom, e qualidade da fachada? A outra a gente falou assim, putz, fica uma fachada que é concreto aparente. Com essa forma, a gente consegue a mesma qualidade? Sinceramente, não consegue a mesma qualidade. Tá? Por quê?
a forma, o alumínio é um metal mole, vamos falar assim. Ele se deforma. E são formas que sua vida chega a 400, 500 usos. Ou seja, ele vai ficar marcando, tá? Se você pega uma forma nova, putz, você pega esse exemplo aqui, uma forma novinha, putz, ficou linda. Só que para você viabilizar essa forma, você tem que diluir ela em 400, 500 usos. Usar para 100 usos, ela é uma forma cara, muito cara, tá? O que acaba acontecendo? Quando a gente pega essas formas perto dos 400, 500 usos, começa a acontecer isso aqui, ó. A hora que a gente está vendo essa fachada contra o sol, a gente começa a ver ondulações nessa fachada. Paulo, mas eu não quero essa ondulação nessa fachada. Então tá bom, você vai ter que regularizar ela de cima e embaixo. Só que vamos entender o seguinte, esse é um método que a gente usa muito para esse padrão popular. O padrão popular é custo na veia. E o cliente também não é tão exigente como um cara que vai pagar 50 mil reais no metro quadrado. Então, é esse aqui sim a cara do popular. A gente pode deixar ela melhor? Pode. Mas não vai fugir muito disso sem que você tenha que onerar muito esse processo como um todo. Tá? Bom, deixar aqui meus contatos, a gente vai ficar aberto para as perguntas aí. A gente está aí para ajudar no que for necessário. Tá? Já tem mais ou menos, em parede de concreto, umas 400 torres feitas. Tá? Então, pelo Brasil inteiro. Então, tem uma experiência legalzinha aí para a gente trocar de figurinha aí. Excelente, Paulo. Excelente. Muito bacana. Parabéns. Parabéns, muito bacana a apresentação. Acho que ela foi muito além do mundo da forma, mas falou bastante de obra, de metodologia, de ciclo, e você conseguiu fazer uma apresentação bastante ilustrativa para quem também não conhece, aí se inserir aí no mundo das possibilidades de diversos tipos de forma, diversos tipos de sequência executiva aí, para fazer a conformação aí desses edifícios de múltiplos pavimentos. Eu recebi algumas perguntas aqui já, Paulo. Vou começar. A gente está, são 7h25, eu não queria me alongar demais para segurar o pessoal, que a gente também atrasou um pouquinho no início, mas eu não vou perder a chance de fazer umas perguntas aí que eu recebi aqui, que acho que vão contribuir com a turma, tá bom? E antes de mais nada, já te agradeço aí e parabenizo pela belíssima apresentação que você fez. Imagina. Vamos lá. Paulo, quando a gente tem a execução de edifícios com paredes de concreto verticais, conforme você mostrou alguns edifícios altos, naturalmente uma das grandes vantagens é a redução do prazo total de obra, né? Então você pode ter, já que você tem a simultaneidade de estrutura e de fechamento, né? Então você tem aí, e naturalmente você já vem com as atividades, inclusive como você mostrou, de acabamento que vem sendo feito junto com a plataforma inferior das formas. Supondo uma estrutura convencional, uma obra convencional de uma construtora de nível médio aí, de 20 pavimentos aproximadamente, o que você diria para o que tem de redução de ganho de prazo total de obra num caso como esse, se a gente comparar uma estrutura convencional moldada em loco, pilar, viga, pilar, alvenaria, massa, né, com uma parede de concreto, com uma textura em cima. Então, supondo uma obra igualzinha, não, começando subsolo, pavimento térreo fazendo a transição, comparando obras comparáveis, né? O que você tem de ganho de prazo em 20 pavimentos? O que você tem visto aí? Assim, é uma conta simples para fazer, tá? Você praticamente tira o prazo de fachada, tá? Você pega na sua linha de balanço da obra, você tira o prazo de fachada. Nos seus 20 pavimentos, você vai tirar uns 4 a 5 meses de obra. Tá? Mais ou menos essa... 4 a 5 meses de obra. Então, teoricamente, uma obra dessa seria feita, vamos botar assim, depende da periferia, naturalmente, se não tiver muita periferia, claro, né? Se você não tiver muita escavação, talvez em 18 meses ou 20 meses, você pode fazer uma obra dessa facilmente em 15 meses, 16 meses, é isso? Para ter um case, a Trisul fez uma obra que é no Brás, ali em São Paulo, eram 2 torres com 12 apartamentos por andar, era apartamento que não acabava mais, eram 18 pavimentos, 2 torres, fizeram em 16 meses. Tá? 16 prédio nascendo meses. do chão. Prédio nascendo do chão. Do tá? chão. Então, a hora que você começa a ver, você fala assim, peraí, eu preciso também ganhar na minha fundação, né? Então começa, vou trabalhar com hélice, mas a hélice é mais cara que esse tacão, tá bom, mas ela é mais rápida. Né? Então você fazer o sistêmico. Né? Mas você vai tirar uns 4, 5 meses de obra.
Tá, perfeito, ótimo. Segunda pergunta aqui, Paulo, a gente já vai falar um pouquinho mais especificamente do assunto de forma. Essas formas você bem colocou, que existem vários fornecedores no Brasil e aptos para fornecer sistemas de formas mais variados possíveis, né? Essas formas hoje, elas podem ser locadas, compradas, como é que são os arranjos que os clientes aí estão fazendo aos contratos que você presta serviços? Não, excelente pergunta. O que a gente faz? A gente faz um combo, tá? Se você tem uma repetição grande de obras, como a Max House teve, por exemplo, que ela fez 51 torres com esse processo, eles compraram o material. Por quê? A obra era igualzinha, né? Vou dizer, era tudo igualzinho, era um carimbo. Vale a pena comprar. Por quê? É médio e longo prazo. No curto prazo, vou fazer uma obra, tá? O que a gente faz? O compensado, que é contato, você compra, tá? O resto tudo você aluga. Pode alugar. Aluga. Porque assim, é lei de Murphy. Você vai projetar a obra, você vai usar a viga de 3 metros. A sua obra seguinte, você vai precisar da viga de 3,20. É lei de Murphy na veia. Sim, tá? sim. A plataforma você comprou, sei lá, 20 mãozonas francesas. A obra seguinte, você vai ter 16. Você fica com algumas... 4 encalhadas. Encalhado. E são investimentos pesados, não são investimentos Sim. baratos, não. É muito caro essa brincadeira, né? Então, a gente faz isso. Geralmente, compra o compensado e o resto aluga. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Rafael Orozco aqui. Ele perguntou aqui no chat, é possível fazer subsolo em obras com paredes de concreto? Sim, sim, totalmente possível. Como eu mostrei naquelas sequenciazinhas de modelos, né? A gente, claro, você vai usar, vai ter a mesma otimização de vaga que eu tenho no convencional para parede de concreto? Não, não vai. Não vai. Tá? Mas eu quero. Tá bom, você faz uma vigorona de transição. Vamos para a transição. Vai para a transição. E lembrando que essa transição é só na borda, porque você não tem viga travando, né? Mas você consegue, vamos falar, se comparando com o convencional, aproveitar 70%, 80% do seu potencial de vagas. Daí o que a gente faz? Fala assim, peraí, eu começo a trazer para debaixo da torre áreas não nobres, então área de assistência técnica, às vezes alguma centro de medição, eu vou trazendo algumas coisas para debaixo da torre para usar esses espaços mortos, né? Perfeito, Mas dá para fazer perfeito. tranquilo. Tá, perfeito. E aí, em relação à arquitetura, como repetindo, você recomenda, então, fortemente o uso de pavimento de transição? Na verdade, não é um pavimento de transição, talvez seja só uma viga de transição, talvez reforçada aí na tua parede externa, para poder fazer as mudanças de arquitetura e abrir os vãos inferiores que você precisa vir a ter, uma mudança de arquitetura, um detalhe, um pé direito duplo, é isso, né? Assim, se precisar, eu quero um paliteiro embaixo para fazer o que quiser, você tem que partir para essa transição, como na alvenaria estrutural. Como né? é estrutural, perfeito. Como na alvenaria estrutural. É carga que tem que descer, você tem que espalhar. Achar o caminho da carga, para carregar a fundação. Quanto menos transição, mais barato e mais rápida fica a obra. Né? Tá, perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, não sei se vou passar depois a palavra para o Jefferson aqui, que está meio agoniado, acho que ele tem umas perguntas aqui que ele escreveu, está aqui na minha frente, né? É uma pergunta bem técnica. No momento de elevação da forma, de trepagem no painel, eu imagino que quando a gente está falando nas paredes externas, naturalmente, o momento que você tem a necessidade de posicionamento das armaduras, né? Então, essa é uma obra, as obras feitas de parede de concreto, elas têm uma característica que elas vão vindo fechadas, então você economiza também a proteção perimetral, né? Conforme você mesmo disse também, né? Você não vai ter fachadeiro, você não vai ter proteção perimetral, etc, etc. Mas existe uma fase do processo, né, onde a obra está, teoricamente, vamos chamar assim, aberta, né, onde você está colocando a forma, você está reposicionando a forma da trepagem e precisa fazer a armação. Algumas vezes você coloca a parede externa, né, o painel externo, posiciona a armadura e depois fecha o interno, né, naturalmente. Tem algum cuidado especial, alguma recomendação que você vê nessa fase que parece ser uma vulnerabilidade de segurança do sistema, ao meu ver? Sim. É assim, o que vai acontecer? Quando a gente vai... Eu tô pisando na minha laje, tá? Eu vou pegar o painel externo que está aqui, eu vou subir. Tá? Geralmente essa operação é feita por 2 pessoas só, tá? Porque é a grua que movimenta.
Então, você tem as suas linhas de vida, o cara vai estar grampeado nessa linha de vida. Isso. Não é que eu subi um painel, vou entrar com a armação nele e fechar. A gente procura subir, por exemplo, 3 painéis, só que são 3 painéis com 5 metros, né? Sim. Então, eu faço um murão, Uma linha. para o cara conseguir trabalhar protegido. Tá? A partir do momento que eu subi toda a minha perimetral, putz, o cara não sabe se ele está no 3º andar ou está no 5º. Ele está encaixotado. Está encaixotado. Ele está vendo, está numa gaiola ali. Tá. Um exemplo que a gente brinca bastante, né, que é o Burj Khalifa. O Burj Khalifa é uma parede de concreto, né? O core dele é tudo parede de concreto, e tem 880 metros de altura. E os caras trabalhavam lá. Né? Então, e devia ventar bastante, né, também. Então, essa questão de segurança, acho assim, é o sistema, na verdade, é o mais seguro que tem, que você faz um muro para o cara. Né? Sim. Até tem obras que a gente tem que abrir alguns buracos, principalmente onde tem os caixilhos, para ventilar pelo calor. E você fecha mesmo. Você fecha mesmo. Perfeito. Jefferson, você tem... Obrigado, Paulo. Jefferson, você tem mais uma pergunta aí para o Paulo? Tenho 2 aqui. A respeito de treinamento, né, para o pessoal nessa nova metodologia aí, porque, assim, o seu comentário foi bem bacana, né, que, por exemplo, você não está tirando o emprego das pessoas, né, reduzindo o número de funcionários, né, você está, né, industrializando, né, a obra, né. E você, o Paulo, dá o treinamento também para o pessoal com essa nova metodologia aí para atuar? Sim, assim, o que a gente faz, tá? A gente... Não adianta eu chegar para o carpinteiro e tentar treinar ele. Porque o que ele quer menos fazer é me ouvir. Tá? Porque assim, é o cara aí de capacete branco que veio me encher o saco. Tá? Eu quero produzir. Então o que a gente faz? Você pega o encarregado, você pega o mestre, e daí senta com ele e vamos movimentar o painel aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó, deu certo. E vai desenhando com ele, vai na obra. Esse tem que ser na obra, não adianta fazer por vídeo que não adianta. Por slide, não. Você tem que pegar, sobe o painel. Subiu o painel, ó, beleza, viu que encaixou aqui? Ó? Encaixou. Então, agora vamos fazer vários? Vamos fazer vários. E esse cara vira um multiplicador, mas você tem que estar em cima. Né? Não em cima no mau sentido, é no sentido bom, de orientar. É igual adestrando o cavalo. Né? Você vai com a rédea curta, ele vai começar a andar, você vai soltando, daqui a pouco você esquece que o cavalo existe. Né? E como é que tem sido isso daí em obra? Assim, o pessoal... Até que vai rápido, mais ou menos? Pega rápido. Porque assim, o cara não tem que inventar muita moda, o sistema é todo de encaixe, né? Ele vai todo se acoplando. E também o que a gente faz? A gente pega com os fornecedores dessa forma, né? E contrata eles, o técnico full time, por 1 mês na obra também. Põe o cara lá na obra. Porque o cara conhece o sistema dele mais do que eu. Né? Eu sou o generalista, ele é o especialista naquele sistema. Né? Entendi. E põe o cara, mas custa. Tá bom, já está na conta. Está na conta isso aí. Né? Então, a gente faz essa mescla, né? Da gente ajudar, como esse cara externo também ajudar. Entendi. E também, eu não sei se já foi perguntado ou não, um comparativo com a alvenaria estrutural. Você tem essa... Porque foi falado com a convencional, né, que é fazer viga, laje, pilar, depois fechamento, e com a alvenaria estrutural, como é que é esse comparativo, assim? Comparativo que de prazo, você diz? Isso. De prazo, tá? É um prazo um pouco parecido, só que ele é menos sensível. O que é o menos sensível? A alvenaria estrutural, por exemplo, se chover, você não trabalha. Né? Aqui não, você pode cair um dilúvio. Por exemplo, eu fiz obra em São Luís, na época da Gafisa, eram 32 torres em alvenaria estrutural lá. E lá tem a história da chuva com hora marcada. Né? A gente tinha que montar tenda em cima da laje para ver se o cara conseguia trabalhar. Porque a partir do meio da tarde a gente não tinha o cara trabalhando. Né? Com a parede não, você está chovendo, claro, você vai cair raio, você para, né? Dilúvio não. Dilúvio nenhum você vai trabalhar. Mas você está lá chovendo, putz, é um ciclo normal. Então a chance de você perder o ciclo na estrutura, que é o que puxa tudo, né? É muito menor. É muito menor. E uma coisa que é interessante quando a gente faz essa não é comparação, essa análise, estrutura parede de concreto com alvenaria estrutural, é o número de pavimento. Tá? Tem uma grande construtora aqui em São Paulo que conseguiu um terreno, tá? Não pode falar o nome,
que ela conseguiria fazer, são 3 torres de 14 por andar. Ela constrói em alvenaria estrutural, tá? Uma grande parte, ela já tem parede de concreto também. Ela faria 20 pavimentos com 14 por andar, 3 torres. Lindo, maravilhoso. Só que o potencial construtivo dela é o potencial máximo que tem na cidade, é o 6, é o 3 mais 3. Então ela estava deixando de consumir potencial construtivo. A hora que ela falou assim, peraí, mas eu estou fazendo uma parede de concreto lá que está indo bem pra caramba. Vamos mudar essa porcaria para a parede? A gente ganhou mais 8 pavimentos em cada torre. Imagina isso vezes 8, vezes 14, vezes 3. Olha o que dá de apartamento a mais. Os caras estão rindo daqui até aqui assim. Ó. Né? Imagina. Qualquer conta você vai dar, deu caro. Ah, tá bom, joga para cima. Vendemos uma torre a mais, pô. Né? É muita grana. É muita grana. Entendi. Tá certo. Então tá bom. Tem mais alguma pergunta? Alguma colocação aí? Não, né? Eu acho que não. Não, né? Então era isso, Paulo, meu amigo. Muito obrigado, né? Parabéns aí pela apresentação, né? A gente conversou ontem, né? Um pouquinho antes da apresentação, você deu um overview para mim aí. Hoje aprendi mais um pouco, então acho que é sempre bom, né? Estar ouvindo pessoas, né, especializadas assim em determinado sistema, né? A gente acaba aprendendo um pouquinho mais. Parabéns pela apresentação aí, né? Bom trabalho para você. Obrigadão vocês pela oportunidade, é um prazer. E obrigado por quem teve paciência de ficar ouvindo a gente aí, teve interesse também, é legal, é muito gratificante isso, a gente tem feito bastante isso, né? E precisando, a gente está aí para ajudar, tá bom, gente? Brigadão mesmo, se cuidem e Legal, um abraço e beijo em vocês todos aí. Legal, Paulo, muito obrigado, boa noite a todos. Queria lembrar que esse vídeo está sendo gravado, bem como esse vai ser objeto aí de material na nossa revista, abraço.org.br, e queria agradecer mais uma vez o Paulo e mais a turma que nos acompanhou até agora de noite. Boa noite a todos. Abração, se cuidem aí. Abração, Paulo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Opa!